Que maravilha ver todos os irmãos aqui reunidos para buscarmos a esse Deus maravilhoso, para meditarmos na Sagrada Escritura e para nos alegrarmos, porque há mais de 2 milênios o Salvador veio ao mundo, trouxe sua mensagem de paz e esperança para o pecador que estava perdido e não tinha esperança alguma, mas ele veio e assegurou salvação para todos aqueles que esperam nele. E é com esse objetivo, é com essa esperança que eu convido os irmãos a estarem meditando na Sagrada Escritura. E para isso, o texto que separei hoje se encontra no Evangelho de Lucas, ok? O Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versos 1 até o verso 24, melhor dizendo. Lucas 2, do verso 1 ao verso 24. Esperar os irmãos acharem para nós fazermos essa leitura juntos. Lucas 2, versos do 1 ao 24. Amém, irmãos? Vamos ler. Lucas 2, do verso 1, diz o seguinte: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império a recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia para a cidade da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis a criança envolta em faixas e deitada na manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles o anjo para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. Voltaram, porém, então, os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Completando-se os 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei de Moisés. Todo primogênito do Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei,
um par de rolas ou 2 pombinhos. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, eu te louvo e te agradeço, Santíssimo Senhor, pelo teu amor, pela tua infinita misericórdia. Agora, Senhor, iremos meditar na tua santa palavra. Enche os nossos corações de sabedoria e reverência para entender a tua vontade, para meditarmos nela e sairmos daqui hoje edificados. Em nome de Jesus. É assim que te oramos e te agradecemos. Amém. Bom, irmãos, nós estamos aqui hoje nesse evento especial, onde nós estaremos... Obrigado. Onde nós estaremos meditando na palavra do Senhor, em cima de um texto muito conhecido, que vai tratar do princípio do Evangelho, quando nós observamos algo espetacular, algo marcante para a Igreja do Senhor, que é o nascimento daquele que é o nome no qual nós nos reunimos aqui hoje. Tudo que foi louvado, tudo que é dito, tudo gira em torno desse sublime nome, a saber, o nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, dentre muitos adjetivos que podemos dar a Ele é também uma marca da providência de Deus. O homem estava perdido. A figura que muito ouvi falar no princípio da minha fé era de um homem caminhando para um abismo eterno da perdição. Esse abismo eterno da perdição pode ser levado em consideração como um inferno. E o homem perdido estava caminhando para lá, implacavelmente. E de repente a providência de Deus coloca um caminho de salvação. Um lugar de desvio para esse caminho de perdição. A providência de Deus coloca Jesus na história para impedir que homens viessem a se perder eternamente. Há uma saída para aquele caminho que conduzia para o inferno. Há uma saída na qual você pode entrar e se desviar daquele caminho de perdição. Há uma saída para aquele que não tinha saída. Para aquele que olhava para o futuro e não tinha esperanças. E essa saída, essa providência de Deus se chama Jesus. E quando eu titulei a mensagem de hoje, eu escolhi o título como A Providência de Deus. E olhando para o texto de hoje, eu quero entender um pouco mais sobre essa providência de Deus junto com os amados irmãos. Amém? E conceituando providência, eu coloquei aqui como a disposição prévia dos meios necessários para a consecução de um fim. Ok? Tendo isso em mente, eu quero que os irmãos mentalizem aquilo que Deus faz, os meios que Ele usa para executar algo. Certo? Os meios que Deus vai se utilizar para executar algo. Ok? Então, tendo isso em mente, tendo esse pequeno conceito em mente, eu quero fazer menção, e peço licença aos irmãos, de uma pequena história que talvez a maioria já tenha ouvido, certo? E essa história, ela faz referência a um cidadão que tinha se convertido relativamente recentemente. E aquele homem, ele fez uma viagem de barco. Os irmãos já devem estar se lembrando que história é essa. E aquele homem, durante aquela viagem, ele começa a passar por uma dificuldade. E ele percebe que aquele barco dele vai naufragar. E aquele homem, apesar de ser um novo convertido, ele era um homem de grande fé e que esperava em Deus. E ele começa, diante daquela dificuldade, a clamar a Deus por sua providência, para ser salvo daquela situação. E clamando a Deus, ele se depara com uma situação, que é uma pessoa em um jet ski, que chega para ele e diz: olha, eu posso te resgatar. Mas aquele homem responde à pessoa que ofereceu o resgate: eu vou esperar a providência de Deus, pode deixar que ele vai me salvar. E o homem de jet ski sai. Pouco tempo depois, um pequeno barco se aproxima daquele homem que estava esperando em Deus. E diz: olha, entra no meu barco, eu posso te salvar dessa situação.
E aquele homem mais uma vez responde: olha, pode deixar que o meu Deus vai me salvar. Eu confio na providência dele. E o barco se retira. Algum tempo depois, uma pomposa lancha se aproxima do homem e mais uma vez oferece um resgate, ao que aquele homem rejeita. E diz: o meu Deus vai providenciar um resgate, uma salvação para mim. E por último, um helicóptero se aproxima do homem, lança uma escada e diz: agarre-se na escada para você não perecer. E aquele homem, pela derradeira vez, rejeita o resgate. Ao chegar no céu, tendo uma conversa com o Senhor, ele diz: Senhor, eu clamei a Ti com todas as minhas forças para ser salvo daquela situação. E, no entanto, eu me afoguei. E Deus responde: meu filho, eu enviei até mesmo um helicóptero para lhe salvar. Você, porém, não quis. Quando nós olhamos para essa história, nós nos deparamos com a figura de um homem que era neófito, que era alguém ingênuo e que não entendia de maneira mais clara a providência de Deus. E aquele homem, por não entender a providência de Deus, adotou atitudes precipitadas. Mas nós, irmãos, devemos ter um entendimento diferenciado do que é a providência de Deus. Nós não podemos ser como aquele homem, ingênuos, e acreditar que a providência de Deus, ela é da forma como se encaixa na nossa cabeça limitada. Ela vai muito além. Ela supera todas as expectativas humanas. E olhando para o texto, eu quero, juntamente com os irmãos, buscar entender um pouco mais sobre esse aspecto, que é a providência de Deus. E para ser bem estratégico na explanação do texto que nós lemos, eu fiz uma separação e coloquei de início os versículos de 1 a 7 do capítulo 2. E eu vou pedir aqui para a irmã Alessandra estar refazendo essa leitura do verso 1 ao 7, para nós nos aprofundarmos e entendermos mais sobre a providência de Deus hoje. Amém. Nesse primeiro momento, eu quero que os irmãos entendam algo dito pelo apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 4, versículos do 3 ao 5. Esse texto, ele nos diz que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores veio na plenitude dos tempos para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de receberem a adoção de filhos. Perceba, o Senhor veio na plenitude dos tempos. O Senhor Jesus Cristo, ele veio no momento exato. Não houve uma precipitação, não houve um mau planejamento naquilo que Deus tinha se proposto a fazer. Não é como alguns dizem hoje, de maneira coloquial, feito nas coxas. O plano de Deus foi bem executado e bem elaborado. Nós devemos ter em mente que aquilo que Deus projetou, Ele executou com perfeição. E foi algo bem elaborado, bem projetado. Por trás do texto que lemos aqui, onde observamos o nascimento do Senhor, toda uma situação histórica se desenvolveu, irmãos. Algo aconteceu nos anais da história. Nada foi sem pensar. Tudo foi bem planejado, a providência de Deus foi bem executada, foi bem realizada, foi bem feita.
E para nós entendermos um pouco mais dessa complexidade da providência de Deus, eu quero aqui separar algumas situações as quais Deus movimentou para que se culminasse nesse grandioso dia, onde o Senhor Jesus Cristo veio, nasceu, viveu, pregou o seu evangelho, morreu e ressuscitou, e posteriormente as escrituras sagradas nos foram entregues. Tudo isso se desenvolveu e por trás dessa história, um plano bem elaborado foi executado por Deus. Nada foi por acaso. Tudo teve uma boa elaboração e uma boa execução do Senhor. E para isso eu quero olhar para essas três situações que se desenvolveram na história. A primeira delas, ela vai fazer uma referência à estátua do sonho de Nabucodonosor. Vixe, irmão Sidney, você saiu do nascimento de Jesus para falar lá do Antigo Testamento, lá do profeta Daniel, a estátua do sonho de Nabucodonosor. Acompanhe comigo o raciocínio. Aquela estátua ela era composta de algumas partes. Todas elas hoje, com a clareza que temos, percebemos que fazia menção a algum reino da terra. Os irmãos lembram disso? Devem lembrar. E quando você olha para o aspecto do ventre, ele era um ventre de bronze. E ele fazia alusão a um reino. Que reino era esse, irmãos? O Império Macedônico Grego. Não é isso? Aquele império foi um império grandioso. E talvez você não perceba, os impactos são sentidos até hoje, irmãos. Você já ouviu falar em Jogos Olímpicos? Eu sei que já ouviu. Os Jogos Olímpicos vieram de que nação? A Grécia. Para você ter ideia de que os impactos são sentidos hoje. Mas eu não quero falar aqui de Jogos Olímpicos. O que eu quero falar é que um grande conquistador, chamado Alexandre da Macedônia, ele herda um império do seu pai Filipe II. E aquele homem, ele empreende uma grande empreitada militar se dirigindo para o Oriente, ampliando o território do império que havia herdado de seu pai. E naquela empreitada, ele vai conquistando, se encaminhando para o Oriente e executando muitas vitórias. E a cada povo que aquele homem conquistava, ele executava uma estratégia muito interessante. Ele fazia uma mescla cultural, que hoje na história conhecemos como helenismo. Irmão Sidney, ainda não estou entendendo. Calma. Nessa mescla cultural, Alexandre, mais conhecido como Alexandre o Grande, ele levava muito de sua educação, que foi dada nada mais, nada menos do que pelo conhecido filósofo Aristóteles. E aquele homem saía carregando toda aquela bagagem cultural e disseminando pelo povo conquistado. E sabe o que é mais que ele disseminava em todas essas empreitadas? A língua grega. Essa língua grega era disseminada no decorrer daquela empreitada militar. E essa mesma língua grega foi a mesma língua grega utilizada na composição do Novo Testamento. Na época de Jesus, podemos considerar esse idioma, que hoje é um idioma não tão comum, mas naquela época era muito comum. Podemos aqui fazer uma comparação, de certa forma imprecisa, que era o inglês daquela época. Então as pessoas, elas tinham familiaridade com aquela língua, que ela foi divulgada naquele período. Então perceba que o terreno foi preparado nesse aspecto. Um outro aspecto que eu quero salientar com os irmãos, de toda essa preparação para a vinda do rei, para a divulgação do evangelho, remete também à estátua de Nabucodonosor. Irmão Sidney, que referência agora é essa? Se o ventre era de bronze, as pernas eram de ferro. E aquelas pernas de ferro faz uma referência ao Império Romano. O poderoso Império Romano foi quem sucedeu o Império Grego. E o seu poder, a sua influência foi grandiosíssima. Aquele império era o império dominante na época de Cristo.
E o local onde o Senhor nasceu era nada mais nada menos do que uma província do Império Romano. E aquelas pessoas, elas saíram executando a dominação, e onde eles dominaram, eles exerceram influência. E um dos aspectos dessa influência foi a chamada Pax Romana. Essa Pax Romana, ela durou do ano 27 ao ano 180 depois de Cristo. E perceba que esse ano, essa lacuna de tempo, foi justamente inserido o período em que Cristo nasceu e os evangelhos eles foram desenvolvidos, as cartas foram desenvolvidas. Era um período de desenvolvimento e relativa estabilidade dentro do império. As coisas se tornaram favoráveis, irmãos, para a propagação do evangelho, porque se caminhar dentro do império se tornou de certa forma mais segura. Foram construídas pontes, foram construídos aquedutos, estradas. O domínio romano ele foi tão grande que eles dominaram ao redor de todo o mar Mediterrâneo, ao ponto de eles chamarem o mar Mediterrâneo de o Mare Nostrum, o nosso mar. Então perceba que nada disso escapou do domínio e do controle divino. Ele estava por trás, controlando tudo. Mesmo nessas situações ele estava controlando. E o último aspecto dessa situação que eu quero destacar foi a preparação do povo judeu. Deus esteve preparando a situação no Império Grego. Deus esteve controlando a situação no Império Romano. E Deus também esteve preparando a situação em cima do povo judeu. O povo judeu que se iniciou com um homem chamado Abraão foi totalmente educado pelo Senhor. A história se desenvolveu para que desse lugar aos registros sagrados. E aquele povo teve que aprender no decorrer, no transcorrer da história, aprender juntamente com o seu Deus maravilhoso. Eles tiveram que aprender a depender de Deus com Moisés no deserto. Eles tiveram o seu momento de apogeu como nação com Davi e Salomão. E eles também tiveram o seu momento de dor, onde eles aprenderam que o nosso Deus é santo, zeloso e pune o pecado. Foi o que eles aprenderam no cativeiro da Babilônia. Tudo isso aconteceu para que o terreno fosse preparado. E em todo esse transcorrer da história do povo de Deus, algumas coisas aconteciam peculiarmente. E eu estou me referindo aqui às profecias da vinda do Senhor. As profecias da vinda de um Salvador. A solução da humanidade não estava no Império Grego. A solução da humanidade não estava no Império Romano. A solução para a salvação do homem perdido estava inserido nas profecias que relataram que ele viria. Assim como foi lido hoje em Isaías capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Ele é o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele foi profetizado para o povo judeu, antes do cativeiro da Babilônia. Durante o cativeiro da Babilônia, ele também foi referido. Sabe essa estátua que eu falei agora? Lá na profecia de Daniel, capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, vários impérios constituíam aquela estátua. Mas havia uma pedra no fim da profecia, uma pedra lançada sem o auxílio de mãos. Essa pedra é Jesus sendo profetizado durante o cativeiro da Babilônia. E após o cativeiro da Babilônia, ele é os pés santos que irá pousar mais uma vez no Monte das Oliveiras, na boca do profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Perceba, irmãos, que diante de tudo isso que foi exposto, a mão de Deus estava movimentando o caminho da história, o direcionamento da história, para preparar esse dia maravilhoso, em que nasceu o Salvador dos homens. Nada foi providenciado por acaso, tudo foi feito nas suas minúcias. E não bastasse toda essa movimentação, perceba o que aconteceu no texto em si. Mais uma vez o Império Romano é movimentado pela poderosa mão do Senhor. Porque é nos dito, aqui no começo,
um decreto de César Augusto. Perceba no texto. Esse decreto é realizado para que as pessoas fossem se alistar, para que as pessoas fossem recensear-se. E elas vão fazer isso. A mão de Deus movimentando aquela família simples e humilde para que fosse parar em Belém, na cidade de Davi, porque as profecias diziam que ele viria daquela cidade. Toda a mão de Deus providenciou isso, de maneira engenhosa e de maneira clara, para que nós viéssemos nos alegrar com aquele homem que veio e nos salvou. A mão de Deus providenciou que ele fosse de Nazaré, para que ele fosse chamado Nazareno. A mão de Deus providenciou para que ele morasse uma pequena parte de sua vida do Egito, pois a profecia dizia, do Egito chamei meu filho. Irmãos, a providência de Deus, ela é algo maravilhoso, ela é algo surpreendente, ela é algo que se culminou no seu filho, grandioso, maravilhoso. Perceba todas essas movimentações que talvez estivessem ocultas aos olhos dos irmãos, que os irmãos não enxergaram, que Deus fez e executou para que o seu filho viesse de maneira simples, porém gloriosa, naquele nascimento, há mais de 2 milênios. Essa é a providência de Deus. Irmão Sidney, eu consegui enxergar pelo seu breve relato que a providência de Deus, ela é surpreendente, ela foi maravilhosa, ela movimentou toda a história para que culminasse naquele nascimento glorioso do Senhor. Mas eu gostaria de entender onde isso se encaixa na minha vida. Eu gostaria de perceber juntamente com o irmão o que é que isso impacta na minha vida. E eu quero trazer aqui uma reflexão para que nós venhamos entender onde essa gloriosa providência de Deus se encaixa em nossas vidas. Perceba comigo, irmãos, que o que Deus fez na vinda do Senhor Jesus Cristo não foi algo simples. Foi algo glorioso e grandioso. Tudo bem elaborado e bem arquitetado. E muitas vezes eu me deparo com irmãos perguntando sobre coisas mais simples. O que eu vou comer? Onde eu vou trabalhar? Irmão, você está pregando aí sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas há tantos e tantos tempos estou desempregado. Estou com dificuldades na minha vida financeira. Irmão, o que eu vou fazer? Esse mesmo Senhor Jesus Cristo, ele pregou um sermão conhecido como o Sermão do Monte. E lá no capítulo 6, ele disse a mim, disse a você: buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu também me deparo com alguns irmãos dizendo: irmão, eu aceitei Jesus, Ele é o Senhor da minha vida, mas eu estou desanimado. Eu caí, eu tropecei. Não há mais jeito para mim. O que eu vou fazer, irmão? Você está falando de um Cristo que foi providência de Deus, que trouxe salvação aos homens. Eu um dia levantei a mão, eu um dia fiz uma profissão de fé, mas eu caí, irmão. Não há jeito para mim. Sabe o que é que Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso 6? Aquele que começou a boa obra em você, vai completá-la até o dia do Senhor. Sabe o que é que eu aprendo aqui, irmãos? Olha para a grande obra que Deus moveu na história para executar a vinda do Salvador. Ele moveu céus e terras para que toda a profecia cumprisse de maneira cabal. Ele fez algo grandioso, porque ele poderia simplesmente nos lançar no inferno e nos abandonar. Mas o seu amor providencial colocou há mais de 2 milênios esse pequeno menino que veio ao mundo e trouxe salvação. Então, se Deus colocou algo grandioso em favor do seu povo, como Ele não nos socorrerá nessas coisas mínimas? Como é que esse Deus maravilhoso não vai providenciar para você o seu sustento? Nós não devemos vir para a igreja buscando prosperidade material,
mas a menção dessas necessidades, mesmo na oração do Pai Nosso. Quando o Senhor Jesus Cristo diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Deus sabe que você precisa disso. E se a providência de Deus foi tão grandiosa no ato de prover Jesus Cristo para a salvação dos homens, como Ele não vai fazer isso com você? É Ele que te sustenta. Perceba o que Jesus Cristo disse mais. Vejam os lírios dos campos. Vejam as aves do céu. Deus provê para cada uma delas. Ah, irmão Sidney, mas é o meu aspecto. Eu estou caído, eu tropecei. Deus também vai prover para você. Que você não desista no meio do caminho. Lembre-se do versículo que foi acabado de ser citado aqui. Aquele que começou a boa obra em você, vai concluir essa obra. O nosso Deus é grandioso, irmãos. Se Ele executou algo tão grandioso como a vinda do Senhor, como Ele não fará coisas mínimas como essas que acabei de citar? Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é o Deus da providência. Amém? Agora, para nós avançarmos, eu quero pedir para que o irmão Cleciano possa fazer a leitura do versículo 8 ao versículo 20 de Lucas 2. Amém. Nós não somos ingênuos para acreditar que exatamente no dia 25/12 é que foi o nascimento do Senhor. Nós sabemos que há muitas contestações teológicas em cima desse fato. Mas o mais importante não é a data específica que ocorreu esse maravilhoso evento. O mais importante é que esse evento aconteceu de fato. E esse evento que de fato aconteceu, que nós sabemos e existem inesgotáveis provas em cima disso, esse evento ele foi maravilhosíssimo. Perceba o que o anjo diz no verso 10. Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Essa boa nova de grande alegria, irmãos, ela já foi contestada muitas vezes no transcorrer da história. Pessoas tentaram minimizar um fato que se ocorreu no meio da humanidade. E não só um fato, mas o fato que ocorreu. O nascimento do Senhor. Existe uma heresia muito antiga chamada adocionismo. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Mas é uma das contestações, uma das heresias lançadas para tentar atacar o cristianismo.
E esse adocionismo, basicamente, ele vai dizer o seguinte: o Senhor Jesus Cristo, até a data do seu batismo, era alguém normal. Mas, por ocasião do batismo de João Batista, ele passa a ser uma nova criatura, contestando a natureza divina do Senhor. Porém, isso cai por terra quando nós analisamos o texto sagrado. Reveja comigo o verso 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi. Quem? O Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Muitas pessoas tentaram contestar essa verdade maravilhosa, irmãos. Mas o fato é que o Senhor veio. E isso é motivo de grande alegria. Assim como disse o anjo para aqueles pastores que estavam em seus afazeres durante as vigílias da noite. Eles trouxeram de maneira surpreendente uma notícia maravilhosíssima para aqueles que não esperavam por isso. E aquilo era motivo de muita alegria, porque a vida daqueles homens nunca mais seria a mesma. Eles foram até o local onde se encontrava o menino Jesus para averiguar tudo aquilo que havia sido revelado a eles. E aqueles homens nunca mais foram os mesmos. Eles viram a glória do Senhor, parecendo tão simples como uma indefesa criança. Mas como o texto diz, lançando por terra a heresia que acabei de mencionar, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Essa adjetivação aqui, colocada no versículo 11, ela é direcionada a Deus, irmãos. Então aquilo que foi anunciado pelos anjos, de fato é algo glorioso, é algo que tem capacidade e poder para mudar a vida do ser humano. Foi a vinda do Senhor Jesus Cristo. E isso diz para nós, irmãos, algo muito interessante. Todo aquele que tem um encontro com o Senhor, assim como aqueles pastores encontraram aquele menino Jesus, nunca mais são os mesmos. Todos aqueles que uma vez se encontram com o Senhor Jesus, têm as suas vidas transformadas e mudadas. Oh, irmãos, como nós devemos entender como é importante esse encontro com Cristo. É algo digno de alegria. É em cima dessa situação que nós nos alegramos hoje. O Salvador veio. Foi a providência de Deus e ela é maravilhosa para a salvação do homem. E nós devemos nos alegrar, porque uma vez tivemos encontro com essa divina providência de Deus. E as nossas vidas nunca mais foram as mesmas. Porque Deus moveu céus e terras para enviar o seu Filho. E foi algo maravilhoso. E sabe por que Ele enviou? Porque Ele escolheu te amar. Você não merecia o amor de Deus, mas Ele, mesmo nós sendo imerecedores, Ele escolheu amar você. Isso não é motivo de você se entristecer, é motivo de você se alegrar. Porque hoje nós estamos comemorando, nos alegrando, porque esse homem, além de ser homem, era verdadeiro Deus e ofereceu salvação gratuitamente a mim e a você. Louvado seja Deus por isso, irmãos. E agora, para nós concluirmos, eu quero pedir de novo à irmã Alessandra que leia dos versos do 21 ao 24. Amém. Então, diante desses últimos versos lidos, alguém pode contestar: o que será explanado em cima desses versos? Nós poderíamos mencionar que aqui foi feito o cumprimento de Levítico capítulo 12, versículos do 1 ao 3,
era obrigado a cumprir o rito da circuncisão. Alguém pode mencionar que aquilo que foi oferecido durante a cerimônia era o que era de mais simples a ser oferecido durante o evento. 2 passarinhos, um par de rolas ou 2 pombinhos. Alguém pode mencionar qualquer coisa relacionada a esse texto. Mas o motivo de eu ter separado esse texto para a conclusão da mensagem é porque nesse texto é dado o nome da providência de Deus. Jesus. A providência de Deus foi maravilhosíssima, irmãos. Movimentou a história. Ela é maravilhosíssima porque os homens que se encontraram com aquele pequeno menino nunca mais foram os mesmos. E essa providência tem um nome. O seu nome é Jesus. Diante dele, e apenas nele nós devemos nos alegrar. Ele foi a providência de Deus. Ele é o centro do Natal. É no nome dele que nós reunimos e só ele pode assegurar a salvação. É ele o motivo da grande alegria, é ele o motivo de nós estarmos reunidos aqui. O motivo do Natal não é a árvore de Natal, não é o Papai Noel. As pessoas estão esquecendo o verdadeiro sentido do Natal. E o verdadeiro sentido do Natal é a providência de Deus que tem nome e sobrenome. É Jesus Cristo. É no nome dele que nos reunimos. Essa é a providência de Deus. Para concluir, irmãos, eu quero que os irmãos entendam que a providência de Deus é maravilhosa. Jesus Cristo, que trouxe salvação e ainda pode trazer salvação ao coração do pecador que se arrepende e se entrega a Ele. Amém? Vamos nos colocar de pé para orarmos. Nós estaremos orando ao Senhor, agradecendo pela sua providência, que se manifestou em Jesus Cristo, a suprema providência da salvação. Vamos orar ao Senhor, logo em seguida nós iremos louvar a Deus e logo em seguida estaremos descendo, nós preparamos a ceia, estaremos realizando a ceia. E após a ceia, nós estaremos descendo para uma pequena refeição. Mas oremos ao Senhor agora. Soberano Deus, amado Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua graça e infinita misericórdia. Ó Deus, nós estamos aqui reunidos no nome santo do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Meu Senhor, como é gloriosa essa tua grandiosa salvação. Senhor, não merecíamos que tu tivesses feito isso por nós, mas nós nos regozijamos e nos alegramos por causa da tua providência santa. Ajuda-nos, ó Senhor, a entender que essa providência maravilhosa, ela deve alegrar o nosso coração e termos esperança de que o Senhor nunca nos abandonará em nossa caminhada. Antes, assim como providenciou o Senhor Jesus Cristo para nos dar salvação, nos ajudará a perseverar na caminhada cristã. Ó Senhor, traz alegria e regozijo ao teu povo que se encontra aqui nesta noite. Que encontre, ó Senhor, inúmeras maneiras de se alegrarem, de bendizerem ao teu santíssimo nome, de celebrar este momento, ordenado pelo Senhor Jesus Cristo, que é o momento da ceia, onde estaremos, Santíssimo Deus, mais uma vez, relembrando aquela passagem tão maravilhosa que o Senhor nos mandou, nos ordenou que relembrássemos. Ó Deus, manifesta a tua benevolência ao teu povo. Ajuda-nos, precisamos de ti, neste momento e em todos os momentos da nossa vida. É o que te oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.